Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Por que o arcanjo Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés? Olha só que pergunta incrível. Muitos teólogos hoje, estudiosos, conhecedores das línguas originais, professores, doutores de religiões, quebram a cabeça, digamos assim. E ninguém chega a um acordo, a um bom senso. Ninguém chega à resposta exatamente. O porquê da discussão entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Mas desde já, eu quero te revelar uma coisa. Sabe por que essas pessoas, até sinceras, estudiosas, não conseguem chegar à resposta exatamente coerente? Porque todos, sem exceção, acreditam que o Deus de Israel é o Pai do Senhor Jesus, que aquele Deus que abriu o mar vermelho, que aquele Deus que usou Moisés é o Deus verdadeiro. Como eles entendem dessa forma, e nessa passagem tem uma grande profundeza, que nesse vídeo você vai aprender, eles não conseguem chegar à verdade sobre esse assunto. Eles não conseguem ter a iluminação, o discernimento verdadeiro, a resposta correta sobre esse assunto, sobre essa discussão. Por quê? Porque eles entendem que aquele dragão do Apocalipse, a serpente do Éden, o Deus que engana a humanidade, eles pensam que esse ser é o Deus verdadeiro. Então olham para essa passagem como algo natural, algo normal que aconteceu e passou pano na coisa. Pessoal, desde já peço perdão pelos ruídos aos arredores. Como sempre, eu peço desculpa porque nós não temos um estúdio profissional e estou cheio de vizinhos aqui, sabe como é que é, né? Peço perdão e espero que o Pai das Luzes abençoe, que um dia a gente possa estar no estúdio bem mais profissional para evitar esses ruídos que infelizmente entram no vídeo, né? Mas vamos lá, dê audiência, dê ouvido apenas ao conteúdo que está muito interessante. Então vamos lá, eu vou ler aqui, depois a gente vai começar a meditar e chegar à resposta. Por que que houve essa discussão entre o arcanjo Miguel e o diabo? Eu vou ler aqui em Deuteronômio 34, a partir do primeiro versículo, aí depois vou lá para Judas, versículo 9, e vamos explanar. Então escute com atenção, você vai aprender coisas, vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida, eu lhe garanto. Nesse vídeo você vai ser muito edificado e atualmente vai se abrir de uma forma que nunca tinha sido aberta, digamos assim, a respeito desse assunto aqui. Então vamos lá. Permita-me ler, raciocinar com você, explanar e você chegar à conclusão. Então vamos lá. Deuteronômio 34, eu vou ler a partir do primeiro versículo. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, Jeová lhe mostrou a toda a terra, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Versículo 4. Jeová lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas não vai atravessar o rio, não entrará nela. Preste atenção, pessoal. 5. Moisés, servo de Jeová, morreu ali em Moabe, como Jeová dissera. 6. Jeová o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bete-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Só até aqui.
Deuteronômio, eu li Deuteronômio 34, do 1 ao 6. Então perceba que o texto aqui em Deuteronômio cita apenas isso, algo natural. E se você for perguntar a um judeu hoje, mestres da Torá, seguidores de Moisés, adoradores de Jeová, eles vão dizer que realmente aconteceu apenas isso aqui. Escute atenção. Até porque eles não acreditam no conhecido Novo Testamento, eles não acreditam nos escritos cristãos. Dizem que é falso, etc, né? O livro deles é a Torá. Só que existe uma revelação profunda em Judas 9, nos escritos cristãos. É aqui onde a gente vai ler agora e começar a raciocinar nisso tudo. Então vamos lá. Perceba que aqui em Deuteronômio 34 é citada a morte de Moisés lá no Monte Nebo. E Jeová mesmo falou que Moisés ia morrer ali. Perceba que Moisés subiu o monte e ali Jeová disse: olha, tu vai morrer aqui. Né? Medita nisso aí. Quem foi que matou Moisés, né? Mas vamos aqui primeiro em Judas. Judas, versículo 9. Judas é o livro antes do Apocalipse. Tem apenas um capítulo. Então posso dizer Judas 1:9, né? Digamos assim. Então Judas, pessoal. Capítulo 1, versículo 9. Tem pessoas que falam que Judas nem capítulo tem, é só versículo. Ah, mas se tem versículos, tem que ter capítulo. Então Judas capítulo 1, versículo 9, pessoal. Olha só que interessante. Judas 1:9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: Jesus te repreenda. Aqui aparece Senhor, mas esse Senhor aqui é Jesus, viu, pessoal? Então perceba que lá em Deuteronômio, onde lemos 34, do 1 ao 6, é citada a morte de Moisés por Jeová lá no Monte Nebo. E dali fala que Jeová o sepultou, etc, etc. Mas fica só nisso, nesse natural da coisa. Só que, pessoal, existe uma revelação profunda dentro disso tudo, que você nunca parou para refletir, perdão, você nunca parou para meditar, ou então nunca te ensinaram. Até porque esse povo adora Jeová e jamais vai... Na verdade, não tem nem iluminação, não tem nem revelação sobre essa passagem, que você vai aprender aqui agora. Por isso que você pode congregar em igreja A, B, C ou D, com todo respeito aos irmãos. Mas você jamais vai ouvir uma mensagem como essa aqui. Por quê? Porque eles entendem que o dragão é o Deus verdadeiro. Então jamais vai falar mal de Jeová. Pode ter certeza disso. E aqui na IPV, nós não falamos mal de Jeová. Você que segue os vídeos, você sabe disso. Apenas denunciamos a ele como o dragão do Apocalipse. E existe até outros canais por aí que também crê como a gente. Aí fica, Jeová é isso, Jeová é aquilo. Não, pessoal, calma. Não é por aí também não. Até que nesse versículo 9 fala que até mesmo o arcanjo Miguel não insultou a ele, né? Mas disse apenas: o Senhor te repreenda. Tem pessoas por aí que é muito atrevidos, muito ousados, muito cheio de fé, né? E quer encarar face a face ali ao diabo, né? Ao dragão, a Jeová. E não é por aí não, gente. Então nós aqui a gente não fala mal de Jeová. Nós pregamos ao Pai verdadeiro e denunciamos dentro das escrituras o dragão que engana a humanidade. Então vamos lá. Vamos aqui raciocinar em algo muito interessante. Vou começar por aqui. Suponhamos que... Porque assim, as religiões ensinam Deus ou o diabo, sim ou não? Existe Deus ou o diabo. Pronto, é isso que você aprende nas igrejas, seja qual for. Existe Deus e o diabo. Esse Deus seria o próprio Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que usou Moisés, que enviou Jesus, seria o Deus verdadeiro, esse Deus. E o diabo seria aquele ser maligno que foi exposto do céu, se rebelou contra Deus e foi exposto do céu até aqui na terra. Pronto, é isso que as religiões ensinam, Deus e o diabo, certo? Ok. Se isso fosse verdade, medita comigo. Eu quero agora que chamar você ao raciocínio. Medita comigo. Existe Deus e o diabo. Deus é Jeová e o diabo é o Satanás, o acusador. Se isso fosse verdade, perceba que Moisés passou a vida inteira servindo a Jeová, digamos assim.
foi profeta de Jeová, muito usado, abriu o mar, tirou o povo do Egito, etc, etc. Um grande profeta de Jeová, né, daquele Deus. O que é que o diabo tinha a ver com o corpo de Moisés? Esse diabo que as religiões ensinam, certo? Estamos aqui meditando na linha que eles entendem. Se Jeová é o Deus verdadeiro, é o Deus que eles ensinam, e o diabo é aquele acusador, Satanás, o que é que o diabo tinha a ver com o corpo de Moisés? Não pertencia a Jeová? Não passou a vida inteira servindo a Jeová? Morreu lá no monte? O que é que o diabo ia chegar ali, reclamar o corpo de Moisés? Como assim? Não existe isso. Tá entendendo? Não tem lógica. Esse diabo que as religiões, preste atenção, pessoal, ensina. Eu tô primeiro aqui raciocinando segundo a linha deles. Deus, Jeová e o diabo, Satanás. Então Moisés passa a vida inteira servindo a Deus, né? A Jeová. E na morte de Moisés, o diabo vai fazer o que com o corpo, esse diabo? Ia reclamar o que do corpo de Moisés? Né? Não tem lógica. Perceba que não é coerente isso aí. Não tem nada a ver o diabo chegar ali e interferir sobre o corpo de Moisés. Não é verdade? Não tem lógica. Então é por isso que esse povo quebra a cabeça, tenta raciocinar de uma forma ou de outra, mas não consegue chegar a uma resposta. Por quê? Porque entendem que Jeová é o Deus verdadeiro. Agora, vamos aqui tentar agora esclarecer a você o porquê dessa discussão e o que a IPV entende sobre esse assunto dentro das escrituras. Vamos lá. Perceba, pessoal, que Moisés, ele passou a vida inteira servindo a Jeová, a esse Deus de Israel, que é o próprio dragão do Apocalipse, a serpente do Éden, o diabo que engana a humanidade. Observe que em Deuteronômio 34, onde lemos, Moisés sobe ao Monte Nebo, fala lá com o diabo mostra a ele as terras, né, que ele jurou dar ao seu povo, começando por Abraão. Isso, só abrir aqui um parênteses, veio aqui agora na mente, Mateus capítulo 4, quando esse mesmo ser levou Jesus ao monte e mostrou os reinos do mundo. Tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Você está conseguindo conectar uma coisa com a outra? Esse mesmo ser que levou Moisés ao monte e mostrou os reinos, as terras, isso aqui eu jurei dar ao povo, a nação, é o mesmo ser que levou Jesus lá no monte. Ele disse: isso aqui te darei, se você se prostrar e me adorar, assim como Moisés fez. Compreende? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, quando Jeová leva Moisés ao monte, ele. Aqui você percebe que o escritor de Deuteronômio, ele escreve de forma natural. E Moisés morreu ali. Como que Moisés morreu ali? Perceba que ele nem cita a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Perceba que em Deuteronômio nem cita isso. É tanto que judeu nenhum acredita que houve essa batalha aí. Mas os escritos cristãos citam algo mais profundo, que nesse momento aqui, de Deuteronômio 34, que eu acabei de ler aqui, que Moisés subiu ao monte e Jeová mostrou a terra e Moisés morreu ali, na verdade houve algo muito profundo, que só o Pai das Luzes para nos revelar o que realmente aconteceu. Como Jeová, o diabo, o dragão, usou o seu servo Moisés a vida inteira, ele queria ter posse do corpo, alma e espírito de Moisés. E não é bem assim. Por mais que a pessoa passe a vida inteira adorando ao diabo, a Satanás, entregando sua vida a ele, adorando a Jeová, o Criador, escute uma atenção que agora eu estou começando aqui a te revelar. O Criador do nosso corpo, alma e espírito é o Pai verdadeiro. É Ele quem dá a direção final para onde você vai, seja corpo, alma e espírito, você no todo. Entendeu? E agora você está começando a compreender o porquê dessa disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio Jeová, que é o diabo. Medita comigo. Moisés morreu ali. Na verdade, foi Jeová que matou Moisés. Essa passagem de Deuteronômio não cita em si, mas se você for fazer um estudo mais profundo e apurado, perceba que foi Jeová que matou Moisés. Porque Moisés subiu ao monte e ali, Jeová diz no texto, né?
tá aqui a terra que eu jurei dar a Israel, ó, mas você não vai entrar nela, você vai morrer aqui. Então ali Moisés morreu. E Jeová queria posse do corpo de Moisés, queria o seu corpo, alma e espírito. Por quê? Porque na mente dele, do diabo, Moisés pertencia a ele, era um profeta dele. Só que quem dá a direção do ser humano, seja quem for, seja ladrão, bandido, negro, branco, etc. Geralmente falando aqui, quem tem que dar direção, quem tem posse do corpo, da alma, do espírito, é o próprio Pai. Ele é quem vai destinar para onde a pessoa vai. Ele é quem sabe o tempo certo da pessoa morrer. E perceba que ali Jeová matou Moisés e queria o seu corpo, alma e espírito. Isso aqui eu estou te revelando algo profundo que Judas revela e que lá em Deuteronômio não revela, certo? E você tem que ter também a iluminação do Pai das Luzes para compreender isso, para entender isso aqui, que até tem que ter um pouquinho de fé. Ah, mas a Bíblia não diz, e é onde está o segredo. A Bíblia nos dá uma noção, mas muitas das vezes nós temos que ter fé, acreditar que o Pai nos revela e nos ensina a interpretação correta. E o Pai verdadeiro está com a IPV. Você tem que entender isso, você tem que crer. A IPV é iluminada pelo Pai verdadeiro. Nós recebemos iluminação, revelações do próprio Pai, do seu Espírito, para entender essas passagens que realmente é complicada de entender naturalmente, como os religiosos leem e não entendem. Então, na verdade, pessoal, Judas está correto. Existiu sim uma disputa entre o arcanjo Miguel, um anjo da parte do Pai, com o Jeová, com o diabo. Perceba que lá em Deuteronômio cita apenas Jeová e Moisés no monte, sim ou não? Medita comigo. Lá em Deuteronômio 34 cita apenas Moisés e Jeová em cima do monte. Esse Jeová, pessoal, é o próprio diabo que queria o corpo de Moisés, que queria a alma de Moisés, que queria o espírito de Moisés. Então o pai vendo isso, e inclusive foi Jeová que matou Moisés, certo? Mas o pai enviou imediatamente o arcanjo Miguel. E lá houve uma disputa entre o corpo de Moisés nesse sentido, porque o diabo queria a alma de Moisés, o espírito de Moisés. Então teve essa disputa aí. O arcanjo Miguel foi em nome do Senhor, o Senhor te repreenda, Jesus te repreenda. Compreende? Então, o motivo dessa disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés, que Deuteronômio fala, lá no Monte Nebo, na verdade quem revela é Judas, versículo 9, que houve uma disputa, algo espiritual, algo profundo, que nem judeu entende, foi nesse sentido. Por quê? Porque quem dá, pessoal, o destino final ao seu corpo, ao seu espírito, à sua alma, tem que ser o Pai verdadeiro. Por mais que você é um servo de Jeová, uma pessoa que adora Jeová, que pertence a Jeová por causa da tua adoração a Ele, quem dá o destino final é o Pai. O Pai é quem dá autoridade. É verdade que Moisés passou a vida inteira servindo a esse Deus, recebeu a lei, deu ao povo, adorava esse Deus, a esse anjo caído. Então por isso que o anjo caído sentiu no direito de reclamar o corpo de Moisés. Não pertence a mim, ele é meu servo, ele me serviu a vida inteira. Então a alma, o espírito, o corpo dele pertence a mim. É isso que Jeová queria, pessoal. Então, opa, aí tipo assim, o pai verdadeiro, opa, não é bem assim não. Eu sou o criador, eu que dou o destino final do corpo, da alma, do espírito da pessoa. Então esse foi o motivo da disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio Jeová, porque Jeová queria Moisés 100% ali, corpo, alma e espírito para ele. Mas Moisés, apesar de ser um servo de Jeová, passou a vida inteira adorando esse ser, é o pai quem tem autoridade sobre dar o destino final do espírito, alma e corpo da pessoa. Então esse é o motivo da discussão, da disputa entre Miguel, o arcanjo que pertence ao pai, e de Jeová, o dragão do Apocalipse, a serpente do Éden, que quer a tua alma, que quer teu espírito, que quer o teu corpo, que quer te enganar para você servir a ele e no fim ir com ele para os infernos. Compreende? Então, pessoal, concluindo e resumindo, para o vídeo não ficar tão longo, teólogos, estudiosos, religiosos não compreendem essa passagem. Até porque se fosse esse Deus e o diabo que nas religiões ensinam, o que o diabo teria a ver com o corpo de Moisés? O diabo interferir em que ali? Consegue raciocinar? Esse diabo que as religiões ensinam. Na verdade, o diabo aqui no texto, pessoal, é o próprio Jeová. É o próprio Jeová, o Deus de Israel, que matou Moisés lá no monte.
e queria o corpo, alma e espírito dele. O arcanjo Miguel foi lá e interferiu e não é bem assim não. Quem pertence, quem dá o destino final ao corpo, alma e espírito é o Pai e não você. O Senhor te repreenda. É isso, gente. Essa é a revelação que ninguém entende. Por quê? Porque são enganados pelo próprio dragão. Se você fica com alguma dúvida, tem mais coisas profundas, tem mais argumentos em cima desse assunto. É porque a gente não gosta de gravar vídeos tão longos para ficar também aquela coisa enfadonha. E se você quiser uma segunda parte sobre esse assunto, que eu tenho outra coisa a falar, mas até porque o tempo está corrido aqui, eu já tenho que cuidar, escreva no comentário. Mas espero que nesses poucos minutos você tenha compreendido a realidade, o porquê da disputa do arcanjo Miguel com o Jeová sobre o corpo de Moisés. Porque quando Judas fala, pessoal, no versículo 9, que houve uma disputa naquele momento ali, em Deuteronômio 34, entre o arcanjo Miguel e o diabo, esse diabo é o próprio Jeová, pessoal. É o próprio Deus que estava ali com Moisés, revelado em Deuteronômio 34. Perceba que lá em Deuteronômio 34 só está Moisés e Jeová. Só cita isso, sim ou não? Só que no Novo Testamento revela que, na verdade, ali houve uma disputa. O pai enviou o arcanjo Miguel para disputar o corpo, o espírito e a alma de Moisés é, é, com o diabo. Aí você pergunta, então Moisés foi salvo? Não é nesse sentido. O que eu estou dizendo aqui é que é o pai quem tem que dar o destino final. É o pai quem julga as pessoas para onde vai e deixa de ir. É nesse sentido. Compreende? E Jeová queria se apossar do corpo, da alma, do espírito de Moisés 100%. Isso aqui pertence a mim. Como se ele fosse o Criador. Como se ele fosse o dono de tudo. Então essa é a revelação correta. Essa é a interpretação correta. O porquê da disputa do corpo de Moisés entre Jeová e o arcanjo Miguel. Essa é a resposta. Porque pertence ao Pai destinar o futuro da pessoa na eternidade. E não o Jeová, aquele anjo caído. Compreende? Então esse é o vídeo. Espero que você tenha compreendido. É apenas um básico para você refletir e meditar. A Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congrega conosco.